Fala pessoal, tudo bem? O ano é 2001 e a Marvel resolveu lançar um selo de gibis adulto. Tem tudo para dar certo, mas na verdade não deu tão certo assim e o selo praticamente não existe mais. Eu estou falando da linha Max, né? Um dos selos da Marvel de quadrinhos adultos. Mas antes de eu entrar aqui no tema, de explicar o que aconteceu com a linha Max, por que ela falhou, deixar aquele recadinho de lei, né? Inscreva-se no canal Nerd Mochilinha, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário e ative as notificações para você não perder absolutamente nada, tá certo? Mas vamos lá começar do começo. A Marvel, ela tinha saído debaixo do guarda-chuva do selo Comics Code Authority, né? Que nada mais era um selo que visava policiar os gibis, se tinha muita violência, se tinha corpos nus, etc. Eles iam lá e censuravam a parada. E aí a Marvel, ela falou assim, pô, vamos sair debaixo do Comics Code Authority e vamos nós mesmos, né, policiar aí o que pode, o que não pode ser mostrado. E vamos aproveitar e vamos criar um selo adulto aqui de histórias e vamos nomear ele de Max, né, Max. Máximo, né? Tipo assim, o mais adulto, o mais violento, o mais. Enfim, né? Max. Só que vale também lembrar, pessoal, que essa não foi a primeira vez que a Marvel tentou criar um selo adulto de histórias, né? Na década de 80, nós tivemos o selo Epic, que aqui no Brasil saiu alguns materiais, sendo que os gibis mais famosos que saíram nesse selo foram o Dreadstar, do Jim Starlin, e também Electra Vive e Electra Assassina, de Frank Miller. Também saiu o Surfista Prateado Parábola, Marshall Law e outros gibis. À medida que o selo não foi dando tão certo, a Marvel começou a publicar histórias europeias e até Akira, né? O famoso Akira da Marvel, o Akira colorido, ele saiu pelo selo Epic. Esse selo ele acabou deixando de existir em 1996 e outro selo que a Marvel tentou lançar nos anos 80 também, com histórias, vamos dizer assim, um pouco mais adultas também, foi o selo New Universal, né? O Novo Universo. Ambos, tanto o Epic como o Novo Universo, foram criados na gestão Jim Shooter, né? E ambos deram errados por N motivos, né? Materiais não atraiu tanta atenção do público, era vendido apenas em comic shops e, enfim, não deu certo. E aí em 2001 a Marvel resolveu novamente tentar criar histórias adultas, né? Com o selo Max, que começou justamente com o gibi Alias do Brian Michael Bendis e Michael Gaydos, que logo de cara também já começou com uma polêmica, né? O gibi ele abre com uma cena de sexo anal entre Jessica Jones e Luke Cage, o que acabou atraindo a revolta de algumas gráficas que se recusaram a imprimir o gibi e também algumas comic shops que também se recusaram a vender o mesmo, né? Alegando que era muito forte, era cenas gratuitas, enfim, mas até aí, tudo bem, começou de maneira polêmica, chamando a atenção de todo mundo, até que a Marvel resolveu dar prosseguimento com o selo, lançando outros gibis. Lançou o gibi do Howard, o Pato, né? Também lançou o gibi do Blade, lançou Apache Skies, entre outros materiais. Um dos gibis que chamou a atenção também do público foi Rawhide Kid, né? Um dos clássicos personagens da Marvel, em que a editora resolveu transformar ele em um personagem gay, né? Como a história não foi lá grande coisa, ficou um bagulho um pouco estereotipado, né? Ficou um negócio tipo um pouco até forçado por conta da falta de habilidade do roteirista Ron Zimmerman de criar uma história minimamente decente para mostrar que o Kid era gay, né? Ficou um bagulho meio camp, um bagulho meio forçado, assim, que quando você lê a história não é nada legal. Falei do Howard the Duck também, né? Howard o Pato, numa história que o Steve Gerber, o criador do personagem, também volta aos roteiros do famoso Pato, e ele vira um rato, né? Assim, tem umas críticas a Vértigo, não é um gibi lá muito interessante.
Então, assim, o que a gente pode falar? É que as histórias, elas não estavam muito boas. Alias começou a ficar interessante mesmo com essa primeira edição polêmica, ele manteve a qualidade com Brian Michael Bendis escrevendo gibis interessantes, até que anos depois nós tivemos o Poder Supremo de Straczynski e Gary Frank, né, em que a dupla criativa pega aí o Esquadrão Supremo da década de 80, né, do Mark Gruenwald, e consegue criar uma trama adulta, uma trama interessante, uma trama que chamasse a atenção do público, fazendo jus ao selo Max, né, criando histórias um pouco mais adultas. E também, em seguida, nós tivemos aquele gibi que, para mim, é o ápice do selo Max, que é justamente o Justiceiro Max. A Marvel tirou o Justiceiro do selo Marvel Knights e jogou para o selo Max para que Garth Ennis pudesse criar histórias mais adultas. A gente teve histórias lidando com a questão populacional da Irlanda, também a questão da máfia irlandesa, a gente teve questões lidando com a Guerra Fria, né, com a Rússia, questão armamentista. Cara, são histórias que elas são uma evolução natural do que era trabalhado no selo Marvel Knights. E o Garth Ennis, ele soube muito bem aproveitar essa questão do Max. Assim, obviamente o nível de violência do gibi aumentou, né? Mas, ao mesmo tempo, ele soube trabalhar temas adultos, soube trabalhar temas um pouco mais sérios de uma maneira mais adulta, se é que a gente pode falar isso, né? Tem um arco que é sobre escravos sexuais, que envolve a máfia romena. Cara, esse arco, ele é espetacular. Ele é espetacular. Então, assim, um grande acerto da Marvel foi justamente esse tripé. Alias, Poder Supremo e o Justiceiro. Só que o que a Marvel resolveu fazer? Teoricamente, as histórias do selo Max, elas não valiam no universo tradicional 616 da Marvel, né? Então, assim, os autores eles tinham total liberdade para fazer o que dá na telha. Só que o que a Marvel fez? Ela simplesmente falou assim, pô, Alias tá dando certo, vamos pegar a Jessica Jones e todas as situações que aconteceram no selo Max e vamos falar assim, agora vale no universo 616. E vamos trazer a Jessica Jones para o universo 616. Tanto é que logo em seguida a Marvel relançou o título da Jessica Jones com um título chamado The Pulse, né? Que saiu aqui pela revista do Homem-Aranha e posteriormente também saiu em Marvel Apresenta, com a Jessica Jones interagindo com o universo Marvel, né? Trabalhando para o Clarim Diário. Poder Supremo. Poder Supremo teve 18 edições e algumas minisséries. E aí a Marvel falou, pô, isso aqui tá muito bom, vamos retirar do selo Max e vamos trazer para o selo Marvel Knights. Ou seja, deixando as histórias mais leves, não podendo, de certa forma, também abordar de maneira mais adulta o título. Tanto é que depois de 18 edições, o Poder Supremo acaba, ele vira Esquadrão Supremo, dura, se não me falha a memória, 8 edições e nunca mais tem continuidade, muito por culpa do John Michael Straczynski, que sei lá por que caralhos não deu continuidade. Então, assim, nesse tripé, apenas 2 títulos, né, foram para fora e sobrou o Justiceiro do Garth Ennis. O Garth Ennis, ele fez 60 edições no título e aí ele saiu, imediatamente assumiram outros roteiristas e o gibi ele é cancelado na edição 75, né, durou apenas 15 edições sem o Garth Ennis e é relançado depois com o Jason Aaron e o Steve Dillon nos desenhos, né, virando Punisher Max, né, tudo junto assim, Punisher Max. E cara, é um gibi que, se não me falha a memória, também durou acho que 22 ou 20 edições, mostrando ali que o fôlego com o selo Max, ele foi se perdendo, né? Então, assim, outros problemas também que apareceram foi, cara, nenhum gibi lançado durante todo esse tempo,
ele foi bom o suficiente. Porque, assim, a grande maioria dos roteiristas, sei lá, 90%, o que eles entendem por histórias adultas? Eles entendem que são histórias com peitos de mulheres aparecendo, violência gratuita, e é isso. Então, assim, todos os outros gibis que saíram, Dominique Fortune, Blade, entre outros, até o Thor Vikings, né, do próprio Garth Ennis, que ele fez com o Glenn Fabry, entre outros gibis, eles não exploraram a maneira correta de usar o selo, né? O poder que você tem, a liberdade que você tem ali em mãos. Tivemos gibis do Phantom Max, tivemos também... Phantom Max, na verdade, perdão. Tivemos também gibi do Wolverine, do Deadpool, com o David Lapham e o Kyle Baker, que não souberam aproveitar isso, foi mais já pro final do selo. Então, assim, o selo Max, ele foi definhando porque nenhum roteirista soube aproveitar de verdade o poder que tinha em mãos, com exceção do Brian Michael Bendis, do Garth Ennis e do Straczynski, o que é uma pena, porque assim, você poderia criar diversas histórias interessantíssimas com diversos personagens que ninguém aproveitou. Ninguém aproveitou, então assim, naturalmente o selo Max, ele foi morrendo. Na verdade, ele existe até o presente momento, quando justamente o Garth Ennis, ele quer escrever uma história do Justiceiro, e aí automaticamente a história vai pro selo Max. Mas ele é um selo natimorto que, cara, ninguém usa. O próprio Garth Ennis, ele também escreveu uma minissérie do Nick Fury, que também envolveu uma grande polêmica, porque na época iríamos ter um filme do Nick Fury pelo George Clooney, e o George Clooney, na hora que leu esse gibi, né, que é o Fury, apenas Fury Max, ele ficou horrorizado com o que viu. Inclusive tem uma cena do Fury estrangulando o inimigo dele com a própria entranha, né, com o intestino desse cara. E aí o George Clooney ficou horrorizado e saiu fora, e gerou críticas até do próprio Stan Lee, que falou que esse não foi o personagem que ele criou e ele não concordava com aquele tipo de história. Posteriormente, o Garth Ennis também lançou uma outra minissérie, né, do Fury, muito boa, com Goran Parlov na arte, que é focada mais nos tempos de guerra do Fury, mostrando também o encontro dele com o Barracuda, o encontro dele com o Justiceiro, né, com o Frank Castle, na época não era nem o Justiceiro, e lidando com a Guerra do Vietnã e outras guerras ao longo dos anos. Então, assim, basicamente, Garth Ennis é o escritor que melhor compreendeu o selo Max, mas nem a própria Marvel compreendeu o material que tinha em mãos. Aqui no Brasil, a Panini chegou a lançar um gibi chamado Marvel Max, pegando esses diversos títulos, mas chegou a um ponto em que a própria editora começou a colocar outras minisséries, porque a Marvel parou de lançar os gibis, né, debaixo do guarda-chuva Max, e a Panini foi jogando histórias do Marvel Knights e outras histórias ali dentro do gibi. Então, assim, é muito triste que a própria Marvel ela não tenha entendido o poder que ela tinha em mãos ali do Marvel Max para poder criar histórias adultas, para poder entregar histórias um pouco mais sofisticadas para os seus leitores. E hoje é praticamente impossível que esse selo ele volte à vida, ainda mais com a compra da Marvel por parte da Disney, né? Quando a Disney comprou a Marvel, a gente sabe que é muito difícil você ter histórias adultas debaixo do guarda-chuva da Disney. E para vocês, meus queridos amigos, quais são as histórias preferidas do selo Max? Você concorda, você discorda da minha análise? Você acha que existe alguma chance do selo voltar à vida? Deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no canal e fique de olho nos próximos vídeos. Tá certo? Uma pena que o selo Max está praticamente morto, porque possibilidades existiam e muitos materiais poderiam ser trabalhados, mas nem os roteiristas e nem a própria Marvel entendeu. Eu fico por aqui, galera. Até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!